Fala pessoal, hoje vocês vão aprender, hoje você irá compreender alguns conceitos importantes que as pessoas de Deus precisam saber. Infelizmente nós fomos enganados, né? Esse sistema maligno nos enganou sobre muitas coisas. Então, recentemente eu descobri, né? Ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Descobri algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos lá. A palavra de Deus deixa muito claro algumas questões quanto ao nosso espírito. Então, tem um versículo que fala o seguinte: a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, do que qualquer espada de dois gumes. E tem poder para separar a alma do espírito. Ou seja, o que o Criador quer de nós? Que a nossa alma e o nosso espírito sejam cortados, a ligação entre eles pela palavra, para que nós sejamos dependentes somente do Criador. E todo o contato que nós tenhamos com o mundo espiritual seja o contato através do Espírito Santo. Se Ele quiser conceder a você algum sonho, alguma revelação, enfim, este é o nosso contato com o mundo espiritual e não o contato da nossa vontade. Por isso, aí já vai a primeira lapada, explicar sobre encarnação de espíritos dentro da pessoa. É por isso que nenhum espírito bom, nenhuma entidade, né, alguma criação de Deus, porque o Espírito Santo, ele é parte do Criador, parte de Deus. É diferente, mas algum ser criado entrar dentro da pessoa, qualquer um que está são consegue perceber que isso não é uma coisa de Deus. Então, assim, é por isso que espíritos que entram nas pessoas, eles só servem para enganar as pessoas e para trazer coisas ruins. E você acha que eles vão falar que eles são do mal, né, esses espíritos? Não, eles se passam por espíritos bons, né? E aí já entra um monte de religião aí. E nesse canal, e os verdadeiros cristãos sabem que a gente não fala de religião, e sim da verdade. E sim do Filho de Deus que foi enviado ao mundo e da sua palavra. E não sobre religião. Então, beleza. Isso é uma coisa simples de entender. Agora eu vou falar sobre algo que eu descobri recentemente, que eu aprendi com pessoas que são cristãos há muitos anos, têm ministérios de libertação, testemunhos de pessoas. Então, o que acontece? Infelizmente, esse mundo nos ensina e eles pegam, falam, dão explicações científicas e te convencem. Infelizmente, eu também já caí nisso, né? Te convencem sobre meditação, sobre visualização, e isso não é de Deus, porque essas coisas, elas servem para você tomar o controle do seu espírito. Então, pessoas que chegam num nível muito avançado, que graças a Deus eu não consegui me concentrar nas vezes que eu tentei, elas vão conseguindo um controle sobre o espírito dela. É por isso que existe uma coisa que é feita pelos satanistas, mas que também é feita por algumas pessoas por fora, assim, mas com influência demoníaca, só que elas não sabem disso. O nome disso é projeção astral. A pessoa pega e consegue, através, assim, ela se concentra tanto esvazia a mente dela, que quando a pessoa esvazia a mente, ela abre espaço para um demônio entrar na cabeça dela, no corpo dela. Esse demônio pega e faz a separação do espírito, e essa pessoa, tipo, o espírito dela sai do corpo, ela consegue se ver. E eu não estou falando que todas as vezes que isso acontece é demoníaco. Por isso que existe o Espírito Santo, existem experiências com Deus. Mas aí é o anjo do Senhor que pega e você consegue se ver nessas experiências de quase morte. Mas quando a pessoa faz isso por conta própria, é uma coisa que não é de Deus, entendeu? Não é da vontade do Pai. Então é por isso que a palavra de Deus tem poder para fazer separação entre a alma e o espírito. Porque nós não devemos ter controle nessa vida sobre o nosso espírito, devemos estar sujeitos ao Pai.
Então, infelizmente nós somos enganados, né? Você pode... Eu estou apenas informando aqui, vocês repassando informação. Não estou aqui para convencer ninguém, tem pessoas que podem não aceitar, mas principalmente, né? Principalmente para falar para a igreja aqui de Deus, porque poucas as pessoas, né? Graças a Deus, se alguém mudar alguma coisa por causa desse vídeo, mas é para vocês ficarem cientes. Então tem a questão do yoga também, né? Que é contado como algo científico, algo benéfico, né? Enfim, a gente é influenciado pelo mundo, mas qual que é o problema? O yoga ele não pode ser dissociado da religião do budismo. Ele não é uma prática neutra espiritualmente. Então, o yoga originalmente, quando você estuda, o que é o yoga? São práticas, alongamentos, e etc., né? Que servem para reconectar nós com Buda, com Brahma. O que seria Brahma? Acho que é hinduísmo. Enfim, é um deus, tá? Não vou lembrar exatamente budismo, hinduísmo, mas seria o deus, só que em vez do criador, que nós sabemos que o criador, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então ele não tem essa carne aqui pecaminosa, ele tem uma versão glorificada, mas ele nos criou com os sentidos que ele tem, que são audição, olfato, visão, enfim. O Criador tem essas coisas, entendeu? Olhos, mão. Então o Criador é uma personalidade. Ele também é onipotente, onipresente, mas ele não é uma energia, né, como o mundo quer que você acredite. Então esse Deus Brahma, ele não é uma personalidade. Ele é uma energia do mundo. E o yoga é feito para você o quê? Ir elevando o seu espírito para que você possa quebrar o ciclo das reencarnações. E aí quando você atinge um nível espiritual muito alto, né, você se torna um Deus. Por quê? Porque você para de reencarnar e você se torna um com o universo. Entendeu? Como não tem como dissociar o yoga. Isso tem especialistas nisso, pessoas que não são cristãos que falam isso. Entendeu? Não tem como dissociar ele da religião. Então, infelizmente, o yoga, o que acontece? A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, ele abre portas espirituais que fazem com que a pessoa tenha tristeza, tenha ataques demoníacos, né? Tristeza, bipolaridade, muitas coisas ruins na vida dela e ela não sabe por quê. E é uma porta espiritual, assim como existem diversas outras, né? Então, vamos lá. Existem diversos tipos de yoga. Para os mais chegados aí tem o Hot Yoga, que é aí, pelo amor de Deus. Mas existe um tipo que se chama Yoga Kundalini. Essa Kundalini é supostamente, né? O que eles dizem? Que dentro de você tem uma serpente, né, que está na sua coluna aqui, que você ativa essa serpente. Olha que bizarro. Só que nós sabemos, né, que essa serpente na verdade são demônios que entram em você. Então, beleza. Só para vocês terem uma ideia. Aí existe uma coisa chamada acelerador de partículas. Existe um na Unicamp, aqui no Brasil, e o maior do mundo está na Suíça. Se chama CERN. Esse acelerador de partículas, no site oficial deles, estava escrito até 2018, 2020, nós fazemos portais. Estava escrito. Aí eles retiraram. Né? Hoje em dia você tem que usar um site chamado Wayback Machine para recuperar arquivos antigos que foram apagados. Mas estava lá, nós fazemos portais. Então, assim, quando a pessoa estuda mais profundamente sobre esses aceleradores, nós sabemos que serve para invocar seres de outras dimensões, seres demoníacos. E é por isso que existem as programações preditivas feitas nos filmes, como Cloverfield, aqueles bichos lá do Condzilla, Godzilla, pelo amor de Deus, do Godzilla, essas coisas assim, Stranger Things, quando você vê aqueles bichos lá, são demônios que vêm através de portais e essas pessoas fazem alianças, acreditam, elas são burras demais, acreditam nesses demônios que, enfim, eles vão receber poder, coisas terrenas e acham que o inferno vai ser bom para eles, porque eles eram amigos dos demônios. Mal sabem eles que vão sofrer demais lá, né?
tem que ser muito burro para acreditar em promessa de demônio, né? Mas na porta desse acelerador existe o deus da destruição. Olha, eu não me lembro se é budismo, hinduísmo, para mim tanto faz. O deus da destruição chamado Shiva. Literalmente, assim, na cara dura. Então, assim, todas essas coisas eu falei para vocês simplesmente porque são informações necessárias para a Igreja de Cristo e para as pessoas despertarem. Então, assim, quem for para despertar, espero que o Pai auxilie vocês, tá? Porque, assim, às vezes muitas coisas ruins podem estar acontecendo na vida de algumas pessoas, elas não sabem por quê, e é por causa disso. E não temam, sabe? Porque o Criador, olha, o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vos assusteis. Se confessardes os seus pecados, Ele é fiel e misericordioso para vos perdoar. Então, assim, se você praticava alguma dessas coisas, reflita, ore. Não tem problema, sabe? Apenas reconheça o erro. Eu também já cometi muitos erros. O importante é a gente aprender com eles. E eu peço ao Pai que sele este vídeo com o sangue do Senhor Jesus Cristo para que, enfim, nenhuma pessoa do mal veja esse vídeo e utilize, enfim, para lançar maldições aí, que nada que venha do inimigo prospere, nenhuma arma do inimigo, em nome de Jesus. Vamos lá. Que a mensagem chegue a quem precisa, eu peço ao Criador. Então, assim, mais uns versículos aqui. A ira vem sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus. Então, assim, Deus gosta que nós obedeçamos Ele. Isso é mostrado em todo o Velho Testamento, na Bíblia, né, as características do Pai. Então, a vida ela não deve ser vivida do jeito que apenas nós queremos. Nós temos que obedecer à vontade do Criador. É por isso que nem todos serão salvos, é por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É por isso que é estreito o caminho que leva à vida. Então, nós temos que ter humildade, reconhecer os nossos erros e seguir o caminho estreito que o Pai propõe para nós. E, por fim, graças a Ti, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sabichões, mas as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim Te aprouve. Então é isso, meus irmãos, espero ter agregado alguns conhecimentos para vocês. Não nos aprofundemos nos conhecimentos das trevas, sabe, essas coisas de acelerador de partículas. Eu só falei para vocês para que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. E então é isso, sabe? É importante o povo de Deus ter conhecimento também. Então vamos buscar o Criador, vamos buscar a verdade, a santificação, enquanto há tempo. Amém, irmãos? É só o começo, bora para cima.